E se absolutamente tudo o que ensinaram na escola sobre os maiores heróis da história for uma grande, gigantesca mentira? Pois é, pega essa visão. Aqui no canal Fator Chave a gente não aceita a versão oficial de bandeja. Hoje as máscaras vão cair e o baque vai ser forte. A arquitetura da infâmia, desmascarando falsos heróis. A gente cresce com aquele filtro todo romântico dos livros didáticos, né? Aquela imagem imaculada dos grandes gênios e desbravadores. Mas quando a gente cruza os documentos de patentes, diários e os registros frios e reais da época, a dissonância é assustadora. Não estamos falando de simples falhas humanas. Estamos falando de pura apropriação e de uma sociopatia bizarra disfarçada de genialidade. Seção 1. Cristóvão Colombo, o paraíso transformado em matadouro. É hora de esquecer de vez aquela lenda de explorador pacífico, de descobrimento heróico. Prestem atenção nesse relato exato e, sinceramente, estarrecedor de Michele de Cunha, um cara da própria tripulação de Colombo. Ele escreveu o seguinte em seu diário: "Então peguei um pedaço de corda e a chicoteei com vontade. No final, pensaria que ela tinha sido criada numa escola de meretrizes." Isso não é folclore, não é invenção da internet. É a prova incontestável de que essas viagens estavam enraizadas na mais extrema violência. A verdade é que a crueldade era, literalmente, o modelo de negócios dele. Para pagar as dívidas da coroa espanhola, Colombo simplesmente iniciou o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Mãos e orelhas eram decepadas de quem não atingisse as cotas absurdas de ouro. Ele promovia execuções públicas como se fossem espetáculo e, de um jeito repugnante, vendia meninas de 9 e 10 anos como escravas. O sistema de trabalho forçado transformou o Caribe em um autêntico matadouro a céu aberto. E o resultado estatístico disso? 85% de todo o povo taíno foi aniquilado. Isso é muito bizarro. De uma população florescente e enorme, restaram míseras 32 mil pessoas até o ano de 1514. Essa suposta colonização operou, na real, sobre uma lógica puramente de extermínio. Seção 2. Thomas Edison, a indústria do roubo. Agora, vamos falar do queridinho da ciência. A linha do tempo do verdadeiro gênio é, de fato, uma linha do tempo de apropriação de mentes muito mais brilhantes. Em 1878, antes do Edison, Joseph Swan já tinha patenteado a lâmpada lá no Reino Unido. E aquele filamento de carbono durável para a luz de fato continuar acesa foi uma criação do Louis Latimer. No caso do cinema, foi o assistente W. L. K. Dixon quem fez todo o trabalho pesado. Mas adivinha, em 1897, quem é que patenteia a glória toda no próprio nome? Ele mesmo, Edison. Ele roubava o mérito de quem realmente inovava. Sabe qual foi a maior invenção dele, de verdade? O monopólio coercitivo. Ele operava puramente na base do mais frio darwinismo social, usando um exército de advogados e um capital quase infinito para processar e esmagar qualquer concorrência independente. O objetivo dele nunca foi criar o melhor produto, mas sim impedir legalmente que qualquer outra pessoa brilhasse sem pagar um pedágio para ele. Uma verdadeira máfia de patentes. Até em eventos horríveis, como a execução da elefanta Topsy, a crueldade foi monetizada sem o menor pudor. Edison pode não ter apertado o botão daquela cadeira elétrica improvisada, mas a realidade tem um cinismo muito próprio. A empresa dele montou as câmeras, filmou a agonia da Topsy e lucrou pesado, transformando a morte de um animal em puro entretenimento. Seção 3. Alexander Graham Bell, a arma da exclusão. Agora respira fundo porque a gente chegou no maior baque dessa investigação. Abre aspas. A produção de uma raça defeituosa de seres humanos seria uma grande calamidade para o mundo. Essas palavras chocantes são de 1884, ditas pelo próprio homem celebrado em todos os livros como o grande conector da humanidade. Alexander Graham Bell não queria conectar todo mundo, não. Ele foi um arquiteto direto da eugenia e da mais fria opressão biológica. E o que torna tudo isso ainda mais perverso é a ironia sombria da vida pessoal dele. A mãe de Bell era surda. A esposa dele também era surda. E mesmo vivendo dentro dessa realidade, ele usou toda a sua imensa influência e riqueza para declarar uma guerra implacável, dedicando a vida para tentar erradicar de vez a cultura da comunidade surda. A cruzada desse cara esmagou vidas reais. Ele foi o grande fiador do movimento oralista, forçando a leitura labial goela abaixo e tratando a língua de sinais como um defeito a ser apagado. Fez campanhas agressivas para tentar proibir pessoas surdas de casarem entre si e terem filhos.
O ápice desse terror foi a influência dele na terrível Conferência de Milão, em 1880, banindo a língua de sinais em escolas ao redor do mundo. Ele simplesmente roubou a língua nativa de gerações inteiras, armando a educação para excluir. Seção 4. Anatomia de um legado fabricado. Juntando todas as peças, o esquema de apropriação e crueldade fica impossível de esconder. Colombo apelou para o terror contra os povos nativos em nome da expansão. Edison destruiu inventores brilhantes por pura obsessão de monopólio. Bell promoveu eugenia contra os surdos, mascarando isso de comunicação global. A lógica é exatamente a mesma para os três. Extração e exploração violenta, justificando absolutamente qualquer meio para atingir o topo e ser celebrado. E isso deixa qualquer um pensando numa coisa muito séria. Se os maiores heróis que a gente cultua foram fabricados com tanta fraude, sangue e plágio, o que mais será que a história oficial está escondendo da gente? O conhecimento de verdade sempre exige questionamento, exige investigar as fontes originais e ir além do senso comum. Se você curtir a fundo e não engole qualquer narrativa romantizada, clique em se inscrever aqui no canal Fator Chave. A sua inscrição e seu like são essenciais para a gente continuar destrinchando esses fatos bizarros e quebrando os maiores filtros da história. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.